Obrigado, Guga. Agora eu converso com a advogada, a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Juliane Advogados. Boa noite, Carolina, tudo bem? Boa noite, Dati, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo. Tudo bem, Numas, né? Porque com a crise, olha só, gente, esse número chegou em minhas mãos agora há pouco, eu fiquei realmente assustado. 41% dos imóveis adquiridos ou recém-adquiridos em 2015 foram devolvidos. Isso. Infelizmente, com a crise, de 100 imóveis, 41 foram devolvidos pelos consumidores que não conseguiram arcar com os financiamentos. Esse dado foi divulgado pelas maiores redes de comunicação essa semana e realmente isso está sendo o terror das construtoras, porque gerou um caos absurdo, tanto no Poder Judiciário quanto para o próprio saque dessas empresas. Agora, doutora, juridicamente falando, o que acontece? É feita a devolução das quantias que já foram pagas? Sim, na verdade o consumidor ele tem que ficar bem atento, porque se ele ficar inerte, ele corre o risco de ficar sem receber nada. Então, toda vez que o consumidor tiver algum problema com o banco e não conseguir a liberação do financiamento, a primeira coisa que ele deve fazer é, infelizmente, procurar um advogado. Porque quando ele informar que ele quer fazer um distrato junto à empresa, ela vai querer devolver simplesmente de 20% a 30%. Mesmo porque ela tem um corpo jurídico forte também, muito forte. Então, na verdade, a jurisprudência ele entende que o consumidor tem direito à devolução e essa devolução seria de 70% a 90% do valor, dependendo de como foi feitas as negociações junto à construtora. Porque muitas vezes a construtora tem taxas de administração para a elaboração do contrato e outras coisas que ela tem no decorrer da compra do imóvel. Então, de 70% a 90%. Quer dizer, ele já está perdendo aí, né? O mais comum tem sido de 80% a 90%, principalmente aqui no ABC, 90% tem prevalecido. Mas, infelizmente, o consumidor ainda precisa se valer da via judicial para conseguir ter esse sucesso. Agora, todo esse processo de distrato, quanto tempo demora? Geralmente a construtora ela tenta enrolar um pouco, porque não é interessante para ela. Tenta enrolar, acho que muito, né, doutor? Porque a gente tem dados que esse mercado teve um problema de bilhões de reais em vista das negociações. Tem construtoras que têm equipes especializadas só para tratar de distratos. Tentar envolver o consumidor em outra aquisição de um bem mais barato, ou tentar a troca, ou ainda insistir num financiamento direto, porque o banco realmente não está fornecendo. Agora, se a pessoa em primeira instância ficou inadimplente, né, a tal ponto que está querendo o distrato do contrato. Sim, na verdade a pessoa não precisa ficar inadimplente para pedir o distrato, porque geralmente as pessoas não estão conseguindo arcar no final, quando precisa daquela parcela da entrega das chaves. Então, quando ela verifica que ela não vai ter sucesso no financiamento, ela já entra com pedido de distrato, alegando que ela não tem condição financeira e que isso vai ser abusivo para ela. Agora, todos os distratados, digamos assim, eles ficam listados, não é, nas financeiras, isso e aquilo, por não terem cumprido o compromisso? Olha, eu não tive problemas até agora com relação a isso. Eu tive casos em que o consumidor optou realmente por fazer a troca, porque teve gente que adquiriu um andar inteiro de prédios comerciais ou ainda 2 apartamentos no mesmo imóvel para fazer investimentos. Então, com relação a essas pessoas, nós do escritório conseguimos fazer a troca, por exemplo, quita um imóvel ou fica com 5 salas do andar inteiro. Perfeito. Então, a gente não teve problema nenhum com financeira e nem teve envolvimento delas. No caso da devolução, como elas nem conseguiram o empréstimo ainda, não vai ter nenhum tipo de órgão em que elas possam ficar negativadas. Então, eu acredito que não vai ter nenhum ônus para o consumidor nesse sentido. Agora, sabedores de todas essas dificuldades financeiras, né, pelas quais as pessoas estão passando, os investidores, no caso desse andar todo, por exemplo, citado por você, alguma coisa está sendo mudada nos novos contratos, né, de ambas as partes, tanto do adquirente como... Na verdade, em todos os contratos imobiliários de aquisição de unidades, vai constar lá que o contrato ele é irrevogável. Isso é uma questão que as construtoras batem o martelo e insistem em alegar no judiciário que ele não pode ser retratado, exatamente para evitar o distrato. O problema é que essa questão ela é versada pelo Código de Defesa do Consumidor, que felizmente protege os consumidores frente à abusividade dessas cláusulas. Com relação a isso, ainda que constem cláusulas mais rigorosas no que tange a distrato ou ainda em inadimplência, mesmo assim a gente consegue ter sucesso e revertê-las no judiciário. Eu acho que um conselho legal também, eu gostaria que a doutora reforçasse, nesses showrooms, né, nos finais de semana, que o vendedor
canta lá o canto da sereia, aquela coisa toda, só apresenta as facilidades, as pessoas deveriam se fazer acompanhar de um advogado mesmo, já que ela sai de casa com esse propósito, né? Olha, sinceramente é de suma importância isso, porque o contrato ele tem 50 laudas. Ninguém que foi adquirir um imóvel vai parar lá e ler as 50 laudas no momento. Porque então, está emocionado, inclusive, de adquirir a unidade. A pessoa também não quer ficar lá a tarde inteira ou nem tem conhecimento suficiente para entender o que aquilo significa para ela em riscos. Então, é muito interessante. Não precisa, o advogado não precisa ir com você, mas fazer a leitura e apontar os riscos para o consumidor é de suma importância, porque depois muitas pessoas que não leram o contrato não sabem que se você ficar inadimplente e não fizer o pleito do distrato, a construtora pode pegar a sua unidade de volta. Ela pode fazer o leilão, revendê-la para um terceiro e aí você tem a devolução do quê? Como que fica essa história? Infelizmente, quando já procedeu o leilão, você vai ter o valor que você pagou diminuindo mais ainda, porque isso é considerado uma taxa administrativa. Tá. Então, ele vai ser contabilizado. Se a pessoa já tenha feito um distrato anteriormente, conta como um agravante ou ninguém vai ficar sabendo? Ninguém vai ficar sabendo, não tem um órgão que regula isso ou que você vai registrar esse distrato. Ele é intrapartes, instrumento particular, ele não é público. Então, não teria como as pessoas ficarem sabendo que você fez um distrato só se você ingressar com o processo, porque aí seu nome vai constar lá no Poder Judiciário. Tá. Agora, para os próximos meses, há um panorama um pouco mais palatável para os compradores? As coisas vão se facilitar mais ou não? Vai continuar mesmo o mesmo arroxo? Bom, pelas notícias que nós estamos vendo ultimamente, não tem nenhuma perspectiva de crescimento imediato do Brasil. A crise vai perdurar por um tempo ainda. O que os consumidores precisam ter em mente é que as construtoras também estão se movimentando. Então, elas chegaram até o Supremo e elas estão batalhando lá para que as outras demandas que não chegaram até o Supremo fiquem suspensas, para que eles possam discutir o recurso e não tenham que despender dinheiro nas condenações de imediato. E o grande objetivo delas é facilitar um pouco a venda também agora em 2016, né? Para poder viabilizar, né? Sim, mas muitos consumidores que adquiriram a unidade para investimento antes estão tendo prejuízos agora, porque eles adquiriram uma unidade, ela está sendo revendida pela construtora com valor inferior. Então você perdeu o valor do investimento. Existem construtoras que divulgam que o risco da compra é zero. Construtoras grandes, inclusive. Quando ela faz essa divulgação, felizmente, ela fica vinculada à oferta que ela disponibilizou. Como todo investimento, é claro que existe risco. Só que se a construtora divulgou que o risco é zero, ela tem que cumprir com aquilo que ela se propôs. Porque isso foi uma oferta que ela divulgou e isso pode ter motivado o consumidor a adquirir a unidade. Então, nesse caso específico, já existem demandas discutindo a questão de você me prometeu risco zero e meu imóvel desvalorizou demais. Então, o grande conselho que fica é a pessoa assinar o contrato com muito conhecimento, consultar uma pessoa que entenda, logicamente um advogado, porque senão vai sair caro lá na frente, né? Pode ser que sim. Se a pessoa não tiver problemas relacionados a isso futuramente, talvez ela nem se lembre que ela assinou um contrato. É verdade. Mas quando o problema chega, é bom que você já tenha noções, pelo menos, dos riscos que você corre, assinando aquele instrumento, o que pode ser feito, o que dá para mudar e o que a jurisprudência entende. Obrigado pela sua palavra e pelos seus conselhos. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Doutora Carolina de Lulu Ferreira, da Juliane